E no meio da janela de transferências, o Inter tem suas contas bloqueadas na justiça. E eu te trago o motivo desse movimento ter acontecido. Também a gente comenta sobre um volante que está prestes a deixar o Beira-Rio. E claro, reforços. O zagueiro, que ainda continua uma negociação travada, mas no atacante, que a negociação já tem um aval do seu atual clube. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Não esquece, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sino das notificações, que é muito importante. Também dá o hype por aqui ali na parte dos comentários. Arrasta para o lado, hype o vídeo também, que ele vai ser entregue para mais colorados. Todo mundo vai ficar bem informado sobre o Inter. Também te convido para navegar aqui no nosso canal do YouTube. Além, claro, dos vídeos diários, tem também shorts, famosos vídeos curtos, e também os posts lá na comunidade. Então, tu tá sempre muito bem informado entrando aqui no canal Juliano Machado Repórter. Então te inscreve e aproveita tudo isso e muito mais também lá na KTO, kto.bet.br, que é minha casa de apostas, parceira aqui do canal, das minhas redes sociais. Vai lá, dá aquela brincada na KTO, mas vai com o link que tá na descrição e no primeiro comentário fixado, te registra lá e dá aquela brincada na KTO, aproveita que os jogos do Inter voltaram, fechou? Vamos lá! Deixa eu começar falando aqui sobre mercado de transferências, tá? Deixa eu começar falando aqui sobre o volante Richard. Ele tem contrato com o Inter, tá? O contrato do Richard, o Richard assinou com o Inter em dezembro de 2026, tá certo? Só que o Richard é um jogador que está fora dos planos, tanto que o Richard começa a temporada, antes mesmo do que os outros atletas, aqueles que a gente considera que são jogadores que foram importantes em 2025 e também serão importantes em 2026. Aqueles que precisam mostrar mais, que precisam se provar para continuar no Inter, vão receber oportunidade também nessas primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho. Foi o caso ontem, por exemplo, do volante Ronaldo, também do lateral direito Alan Benítez. Os dois iniciaram a partida da vitória do Inter sobre a equipe do Novo Hamburgo, tanto que o Alan Benítez foi mal, né? Ele não foi bem, mas aqui eu não vou nem comentar muito sobre o jogo, até porque eu estava cobrindo a Copa Santiago, então acabei vendo só os melhores momentos, aquilo também que meus colegas puderam acompanhar e me passaram também de panorama sobre esse jogo, mas o que eu fiquei sabendo é que o Alan Benítez foi muito mal, assim como ele foi mal desde que chegou e vestiu a camiseta do Inter. Mas, falando sobre o Richard, esse contrato dele até o final de 2026 faz com que o Inter abra a possibilidade de saída. O Richard sabe disso, que ele é um jogador negociável. Se chegar algum clube querendo levar o Richard, vai acabar fazendo o negócio. O Inter não se opõe em liberar o Richard, até porque o Inter entende que tem jogadores até das categorias de base que podem suprir essa ausência dentro do elenco. Pô, a gente tá vendo ontem, por exemplo, muito elogiado o Benjamin Arrim, né? É um outro jogador aí que foi muito elogiado. Então o Inter tem jogadores para colocar, né? E pelo menos ter ali no banco de reservas, receber mais oportunidades, é aquilo que a gente fala. É melhor ter um jogador das categorias de base, ganhando oportunidade, é um cara que pode render frutos lá na frente, do que ter o Richard, que é um cara que já passou por Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Vasco da Gama, e o Richard até hoje não se provou. O Richard nunca conseguiu ser um jogador que, vamos lá, pelos clubes que ele passou, todo mundo acreditou no potencial do Richard. Parece que o Richard não tem esse potencial todo. E a informação que se tem é de que nessas próximas semanas o Inter vai acelerar esse processo junto com o Richard. Ele até teve um desconforto novamente no quadril, é a segunda vez que ele tem isso. Ano passado ele para de jogar, ele para de atuar também pelo desconforto no quadril, voltou a incomodar ele ficou de fora dessa estreia do Gauchão. E aí a tendência agora sim é do Inter, pintando uma proposta, também o empresário indo atrás de ofertas, o Richard deixar o Inter, ele não fazer mais parte do plantel que continua para 2026, tá? Tem gente que vai falar que é uma baita notícia, é uma boa notícia. E eu vou nessa linha também, porque acredito que o Richard não rendeu, não vai render com a camisa do Inter se ele ficar 2026 todo aqui. E aí tá travando meus guris. É isso que a gente também pensa um pouco sobre esse jogador, tá? Agora, deixa eu falar sobre as contas bloqueadas do Inter, tá? Porque é importante, informação da ESPN. O Inter tem uma dívida, tá? O Inter tem uma dívida com o empresário do Carlos Palacios. Carlos Palacios, que chegou aqui no Inter com muita expectativa. O Inter trouxe ele junto do União Espanhola. E esse empresário é o Pablo Alain Leclerc Fluxa, tá? Ele era o empresário da época do Carlos Palacios, intermediou o negócio, e todo empresário que faz parte de uma negociação
por óbvio, ele tem uma comissão. E o valor da comissão acertada na época entre o Inter e o empresário é algo em torno de 154 mil dólares, tá? Esse seria o valor que o Inter teria que passar. Só que agora, né, com essa ação movida na justiça, esse valor chega aí a 700 mil reais, tá? Aí entra a questão de honorários, de juros, tudo aquilo que a gente já sabe e que passa pela justiça. Só que o Inter tem um grande problema a partir de agora. Existe um entrave para que o Inter tenha essa situação resolvida, para que o Inter não esteja mais com a sua conta bloqueada, e o Inter tentou de todas as maneiras, se acabar bloqueando as contas aqui, a gente vai ter um prejuízo muito grande, né? Um prejuízo que a gente não pode ter nesse momento, só que a justiça, cara, foi pelo lado do empresário. O Inter acertou uma situação com o empresário, o Inter não cumpriu e o Inter teve então as suas contas bloqueadas. Só que o Inter ele só vai conseguir resolver essa situação a partir do dia 20 de janeiro, quando acaba o recesso, né, do jurídico, né, com a parte processual e tudo mais, né, a justiça ela está de recesso e ela só retorna no dia 20 de janeiro. E isso faz com que o Inter tenha então as suas contas bloqueadas. O que o Inter está tentando junto ao empresário nesse momento? Tentar uma forma amigável de acertar essa situação, né? Olha, a gente não te paga 700, a gente paga só o valor que a gente acertou lá atrás. O Inter não consegue pagar esse valor à vista, a gente pode fazer em 2, 3 vezes. O Inter começou a conversar com o empresário, porque também o que alega o empresário é que o Inter não conversava com ele, que ele tentava contato, o Inter acabava não dando bola, só que agora, como a situação é mais séria, é mais grave, agora o Inter está aberto a conversar com o empresário e está tentando resolver essa situação de forma amigável. Vamos ver, é necessário, o Inter precisa, até porque o Inter precisa contratar. A gente sabe, o Inter está fazendo movimentos de empréstimo com opção de compra, jogador em final de contrato, mas o Inter não pode ter as suas contas bloqueadas também aí, para que também tenha, entre aspas, né, uma maneira mais tranquila de negociar, seja com empresários, seja com clubes de futebol e tudo mais, sabendo que, olha, como é que tu vai negociar comigo sendo que tuas contas estão bloqueadas? A conta não bate. Então, muito nesse sentido, até porque a gente sabe, né? Salário, tudo isso vem do fluxo de caixa, vem desse dinheiro que o Inter hoje está com os bloqueios, tá certo? Mas isso é papo pra gente também comentar ali na frente, até porque a gente precisa falar um pouco mais sobre o patrocinador master do Inter, mas isso a gente vai falar num vídeo mais pra frente, tá? Agora, para finalizar, deixa eu citar duas situações. Félix Torres, que muita gente pergunta, como é que tá a situação? Continua travado. Todas as partes concordam. Félix Torres quer vir para o Inter, o empresário também, né, já deu aval, já deu a carta branca para que essa transferência aconteça. Só que ela só vai acontecer, e aí bate o pé o empresário do Félix Torres, ela só acontece a partir do pagamento aí da comissão também, né, assim como o empresário do Carlos Palacios cobra hoje a comissão que ele tinha direito naquela transferência da União Espanhola para o Inter, o empresário do Félix Torres está cobrando aí em torno de 500 mil reais, que seria sua comissão na contratação do Félix Torres junto ao Santos Laguna, tá? Não lembro se é 500 mil reais ou 500 mil dólares, tá? Mas é um desses dois valores aí que é o que cobra o empresário do Félix Torres. Agora, se essa situação não for resolvida, o Inter também já tem outros planos e, como eu falei aqui para vocês, um deles é o Rodrigo Becão. Rodrigo Becão também, né, é uma situação que o Inter gosta, que o Inter quer também que aconteça e não está descartado aqui chegar o Rodrigo Becão e também chegar o Félix Torres, até porque outro jogador que está ganhando espaço, está ganhando oportunidade no Campeonato Gaúcho é o Cleiton Sampaio. Mas como todo mundo sabe, o Cleiton Sampaio também é um jogador que está meio que fora dos planos. Se chegar algum clube aqui querendo levar o Cleiton Sampaio, seja por empréstimo ou em definitivo, o Inter vai acabar fazendo negócio. Agora, uma notícia boa é sobre o Alejandro, tá? Ontem eu trouxe para vocês aqui que a informação que eu tinha é que esse nome foi colocado, né, por meio de empresários, enquanto o Inter conversava também sobre a situação do Vitinho, né? E como tem pessoas ligadas ao Vitinho que também fazem parte do staff do Alejandro, esse nome foi colocado na mesa do Inter, o Inter gostou, é um nome que o Inter já monitora há muito tempo, o Inter já tinha tentado a contratação do Alejandro no meio de 2025, também trazendo ele do CSKA, só que como eu falei ontem, o CSKA quis dar uma nova oportunidade para o Alejandro,
Ele não conseguiu, não rendeu com a camisa do CSKA da Rússia e agora os caras estão dispostos a também negociar o Alejandro. E também pode ser nesse sentido do empréstimo. Os caras já deram sinal verde, o Inter quer o empréstimo. E aí as partes precisam agora se acertar esse empréstimo com opção de compra, e tem toda aquela questão burocrática, mas o Inter de fato está avançando nessa situação e o Inter quer muito a contratação de um camisa 9 e vê no Alejandro essas características que fazem com que ele se complemente com o Rafael Borré. E aí sim, a dupla de ataque do Inter para 2026 seria Rafael Borré e também o Alejandro, tá certo? Vamos ver o decorrer desses próximos dias aí, o que mais a gente vai ter de novidade sobre isso. Fechou? Não esquece, deixa o teu like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, que é muito importante também, hype no vídeo e também dá aquela moral lá na KTO. KTO.bet.br, casa de aposta aqui parceira, link na descrição, primeiro comentário fixado. Fechou? Beijo grande de vocês, tamo junto, até mais, tchau!